Boa tarde, pessoal. Vamos lá, finalmente consegui mandar os links aqui para todos. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, finalmente. Uma boa tarde, Wellington, Marco, Dalton. Mandar os links aqui para todos. Vamos lá, então, vamos iniciar a aula. Eu demorei alguns minutos aqui para subir a live, porque eu estava postando nos canais aí para chamar o pessoal, tá? Mas vamos lá então, essa aula vai ser um pouquinho comprida, tá? Nós vamos ajustar o skin do personagem e depois ainda vamos fazer alguns testes de animação com o personagem, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, é só mandar no chat, tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Se estiver bacana o som aí, se não estiver bacana, aliás, vocês me avisem, por favor. Legal. Então, olá, Carol, boa tarde, Carol. Dalton. Ah, legal, Dalton. Tranquilo, vai tranquilo, como sempre. Vai tranquilo aí nos estudos. Legal. Então, ó, pessoal, deixa eu já abrir a minha tela aqui para vocês. Primeira coisa, essa aula ela tá aberta aí no canal do YouTube, então deve ter algumas pessoas aí que não são alunos ainda, né, do Aprenda a Programar. Então, eu sugiro que vocês entrem aí no Apoia-se e comecem a estudar no nosso grupo, tá? Alguns vídeos, algumas aulas, na verdade, eu estou abrindo aqui no canal do YouTube com o intuito de mostrar um pouco do projeto para vocês entenderem o que está acontecendo, o que está rolando por aqui, tá? Então, primeiramente, saibam que o Aprenda a Programar é um portal que hoje reúne mais de 30 cursos de modelagem e animação, programação, criação de games, realidade virtual. E o meu convite é que vocês venham estudar comigo em 2021, que eu vou dar acesso para vocês a esse portal. Vocês podem assistir os treinamentos a hora que quiserem. E ainda a gente tem um grupo de aluno com suporte permanente, consultorias comigo e aulas ao vivo, eventualmente não, terça e quinta, toda terça e quinta tem aulas ao vivo exclusivas para quem é aluno, onde nós vamos fazer um projeto de um jogo de aventura completo, desde o início, tá? Estamos fazendo já, inclusive. Quem for aluno tem acesso a isso tudo e vai poder participar do projeto também, que vai ser um jogo de fases, de aventura, vai ter personagens, itens, programação. A gente vai fazer esse jogo portar para realidade aumentada também. Então tem muita coisa aí, tá? O site aqui eu ensino basicamente Unity, Blender, 3D Studio Max, Tinkercad, Scratch, Processing Engine, desenvolvimento de aplicativo iOS e Android com Android Studio e Swift, tá? Então vocês entrem nos meus links aí que vocês vão conhecer um pouquinho. Meu convite é que você venha estudar comigo, gaste R$ 50 por mês através do meu Apoia-se. Entra lá, contribui com R$ 50 por mês, que você vai estar dentro de tudo isso, todo o contexto aí que eu falei para vocês, tá? Dentro do site Aprenda a Programar, tem aqui os treinamentos de Blender, onde a gente desenvolveu ao longo das últimas semanas, meses, um personagem 3D, tá? E esse personagem ele vai protagonizar o nosso jogo de aventura. Esse personagem é o Felpudo. Inclusive, se você quer fazer o personagem, quer aprender o Blender, você vai conseguir assistir as aulas que estão disponíveis no portal, tá legal? O Felpudo, então, é esse personagem aqui, que está aberto aqui na minha tela, tá? E na última aula a gente colocou o esqueleto dele, que são esses ossinhos aqui,
para ele dobrar, né? Porque eu já ensinei o processo de toda a modelagem do personagem, e aí agora a gente está na hora de colocar os ossos e fazer as dobras do personagem, porque depois ele vai ter as poses e vai ter a animação. O que a gente está fazendo aqui é uma marionete do personagem, tá? Depois a gente vai colocar lá os quadros de animação e vai criar as animações dele correndo, andando, pulando, atirando, e vai programar isso daí depois através de scripts que a gente vai criar. Não vamos pegar nada pronto, vamos ainda estudar diversas maneiras de fazer isso, mas a gente vai programar aí a jogabilidade do personagem, né? Colocar o joystick, enfim, fazer ele correr, colidir, enfim. Então, estamos na hora de continuar isso daqui. A gente já colocou os ossos do personagem, a partir de agora vamos fazer os ajustes do peso ali, eu já vou explicar, dos ossos, das deformações, né? E fazer uns testes de animação para ver se estamos no caminho aí antes de animar ele de verdade. Fazer cada animação vai exigir bastante tempo, bastante para ficar legal, refinada, né? Nós vamos mexer bastante com esse personagem, então é legal dar uma atenção para cada animação, e são várias animações, tem várias ações que o personagem pode fazer, né? Então a ideia é que a gente continue agora o ajuste aqui do personagem, tá? Só mais uma coisa aqui, ó, só voltando ao site, ao portal Aprenda a Programar, deixa eu já fazer mais um destaque. Isso nem o pessoal que está no grupo, né, que está no Apoia-se está meio que sabendo, mas só para informar vocês, como a gente vai continuar esse projeto, e depois a gente vai pegar o personagem, a gente vai colocar no Unity, vai programar ele, né? Eu já vou começar a fazer uma série de aulas de Unity, que nem eu fiz as de Blender, que eu vi que o pessoal curtiu, rendeu bem, eu vi que deu bastante visualização. Para quem não sabe, no final de janeiro, últimos 10 dias de janeiro, eu fiz lá uma maratona, aprenda Blender em 10 dias, 10 aulas de 10 minutos por dia. Eu vi que bastante gente assistiu, foi até o final, então foi interessante. E eu resolvi fazer esse mês de novo, os últimos 10 dias do mês, que é praticamente hoje já, né? O mês tem 28 dias, nós vamos ter 10 aulas de Unity agora, tá? Então, 10 minutos por dia, senta ali, assiste as aulas de Unity, e aí você vai começar a pegar os primeiros passos, porque depois eu vou pegar o personagem, vou colocar no Unity. Hoje a gente já vai começar até a fazer isso. Perceba que isso é um curso, né? Um treinamento que ele vai durar bastante semanas, aí meses, né? E ele não é muito linear, tá, pessoal? Não é assistir um tutorial e ir acompanhando. Você tem que ir dando o máximo de atenção, praticando, tentando fazer. O material eu garanto para vocês que ele está todo aqui ordenado, está em sequência, mas tentem acompanhar. Então o que vai acontecer agora é que eu vou estar animando o personagem, animando esse personagem aqui, depois que a gente acabar os ossos dele aqui agora, né? Eu vou fazer as animações dele paradinho, porque mesmo parado o personagem tem uma animação, né? Ele tá respirando, ele tá olhando pro lado, então vai ter a animação dele parado, andando um pouco mais rápido, correndo, né? Pulando, caindo, morrendo, interagindo com alguma coisa. Então a ideia é que eu pegue aqui uma tarde, duas, três, e fique só criando várias animações. Você vai encher uma timeline lá com vários clipes, né, vários trechos de animações, e aí a gente depois separa esses clipes e dispara isso daí no Unity. Tem várias maneiras de fazer isso daí, não precisa ser com asset pronto, não precisa ser com nada da internet, que às vezes a gente baixa um asset e usa, é legal, até funciona rapidinho, mas ele tem muito recurso, às vezes a gente não precisa de tudo aquilo. Então eu quero ensinar para vocês a etapa inteira ali, processo por processo, diversas maneiras de fazer essa ligação. Pegar as animações do personagem, dividir ela e criar ali o fluxograma de eventos, ou o script, ou os dois. Tem várias maneiras de disparar animações no Unity, tá? De programar isso daí. Então a gente vai ver bastante, a gente vai entender legal. Vamos começar hoje, inclusive, já entender isso daí, tá? Então, até aqui
A gente colocou os ossos no personagem e vamos continuar isso hoje. Deixa eu só ver se ainda ainda tá rolando aqui. Tranquilo. Legal. Olha lá, o Wellington, o Wellington falou que tá atrasado. Relaxa aí que você não tá atrasado não, Wellington. Relaxa que você está adiantado. Inclusive ao contrário, você está à frente de muitos aí. Mas vai no seu tempo, aí vai estudando, vai tentando ver aonde você consegue chegar. Que o material vai estar sempre aí, né? Bom, então a ideia é que a partir de hoje, às 8 da noite, tá, pessoal? Geralmente eu faço a aula do Apoia-se, né, às 8 da noite, mas hoje eu vou começar a maratona de 10 dias de Unity, tá? Então eu vou colocar umas aulas da galera do Apoia-se meio em paralelo. Eu vou colocar conteúdo. Eu sei que é mais do que às vezes vocês conseguem assistir, mas eu vou tentando encaixar essas duas etapas aí. Eu vou fazendo o personagem, as animações dele. Em paralelo, a gente já começa a estudar Unity, porque vai precisar entender um pouquinho de lógica, um pouquinho de scripts, um pouquinho do editor, antes de colocar o personagem, né? Eu não quero que vocês simplesmente repliquem um tutorial sem entender, tá? Eu sei que eu já pus o curso de jogo de aventura em realidade aumentada no Udemy. Eu sei que tem muitos que vão lá, abrem, né, exploram o projeto, vão etapa por etapa, mas eu sei que muitos também só pegam o projeto e compilam e mudam alguma coisa. Então eu queria nessa dinâmica fazer algo um pouquinho diferente, para que a gente fosse bem devagar, bem entendendo etapa por etapa, porque eu quero que vocês consigam fazer isso aqui depois, né? Para a gente ter um time bacana para criar, de repente, um produto, um projeto desse maior, né? Então, a partir de hoje à noite, 20 horas, vai ter uma live onde eu vou começar a explicar o Unity bem do zero e a gente vai passar por lógica em C Sharp e a gente vai até a nossa aplicação, primeira aplicação de realidade aumentada usando o Unity 2021, tá? Então, eu sei que é a dúvida de muitos aí também do Apoia-se e não só do Apoia-se, eu tenho bastante cursos de realidade aumentada no Unity, Vuforia, SDK, e o Vuforia ele está sempre atualizando, muda o site, agora é integrado dentro do Unity, então alguns se perdem e muitos me cobram essa atualização, que não adianta atualizar, que vai mudar também logo mais, né? Mas enfim, então finalmente, no final dessas 10 aulas, a gente vai entender como montar nossa primeira realidade aumentada no Unity 2021, tá? Vocês desculpem aí eu falar tanto, explicar tanto até aqui, mas é que essa aula vai ser um pouquinho comprida, porque eu quero abordar bastante coisa aqui com vocês, tá? Então vamos lá, eu vou começar a partir de já. Eu acho que eu vou até desligar minha câmera aqui, para não atrapalhar algum botão, tá? Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o Felpudo. Se alguém quiser deixar alguma mensagem no chat, aí eu dou uma olhada na hora que der, tá? Então vamos começar agora a aula do rigging, tá? Na aula passada nós colocamos os ossos do personagem, no último vídeo, na última live. Se você é aluno do Apoia, você tem lá no site Aprenda a Programar, você tem, deixa eu até mostrar isso aqui, muito importante. Você tem aqui o último link aqui, são as aulas ao vivo, as aulas que já foram transmitidas, tá? Se você for, por exemplo, na última aula, você tem aqui, ó, inserindo Bones e Armature, essa aula de 16 minutos. Eu fiz ela editadinha e tal, para vocês pegarem esse processo rapidinho, tá? Então, na última aula, nós criamos o esqueleto do personagem, tá? E agora, nós precisamos ajustar os vértices, né? Eu cheguei até a adicionar o esqueleto na pele, vocês viram que ele dobrou ali meio grosseiramente, né? Mas hoje a gente vai fazer isso direitinho, tá? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é deixar todo mundo renomeadinho. Antes de partir para o ajuste dos vértices, é deixar todo mundo renomeado, certinho. O que for do lado esquerdo é ponto .L no sufixo, né?
e o que for do lado direito é ponto R, tá? Deixa todo mundo com um nome certo para você saber quem é quem. Vai ser útil isso daí, tá? Lembra que eu coloquei também os IKs. Se eu selecionar aqui no modo de pose, né? Eu posso pegar esse controle aqui e mexer. Ele tem o IK na perninha, ele tem o controle do joelho, né? Legal. Então o primeiro passo é assim, testa o rigging, tá? Vê se está funcionando o esqueleto dele certinho. Ó, aqui a bacia, percebo que tem algo ali que está estranho, né? Então esse bone aqui, na verdade ele tem que ser, entra no modo de edição, filho desse aqui, Command P, Keep Offset, esse, filho desse. Então esse aqui, ó, vem no modo de pose. Quando pegar a bacia, ele vai fazer isso aqui, tá? O que eu costumo fazer, pessoal, porque se você fizer isso aqui, ó, às vezes não é legal. Às vezes é legal você deixar a bacia dele parada e fazer só isso com a espinha, né? Então eu vou criar um outro bone, eu vou entrar no modo edição, Shift D, Y. Eu vou deixar ele até RX. Vou deixar ele para baixo aqui para ficar mais fácil de selecionar, tá? Ó, G. Vou deixar ele posicionado até na parte de fora aqui, ó. Isso aqui vai ser um controle da bacia dele, tá? Então como que vai ser? Esse bone eu vou parentear com ele aqui, ó, Command P, Keep Offset. Esse também parenteia com a bolinha, tá? E a espinha dele também com isso aqui. Então o que acontece? Quando eu quiser agachar ele todo, que nem na hora que ele for andar, ele vai precisar fazer esse movimento. Entra no modo de pose, né? Ele vai precisar fazer esse movimento aqui, né? Agachar. Porém, eu isolei esse osso aqui, porque aí, se eu quiser eu consigo fazer isso aqui com ele, ó. Tá? Então você tem dois controles isolados, né? A cauda dele aqui também, tem que pensar. Esses bones aqui, eles têm que estar linkados com a bolinha ali. Eu vou esconder esses daqui, só para não selecionar errado. Então esse, filho desse. Ele já está ligado, né? Isso, é verdade. Então, a partir do momento que você mexer ele aqui, ó. Peraí que um foi e o outro não. Alt P, Clear Parent. Vamos ver o que acontece aqui. Por que ele não connect não? Keep Offset. Legal, deu o Alt P, lembra que o Alt P ele quebra o parentesco, ele devia estar ligado a alguém errado ali, tá? Então aqui você mexeu todo mundo, legal. Aqui nesse novo osso que a gente criou, você tem o controle da bacia, né? Quando ele for andar, você vai precisar disso daqui, né? E aí vamos testando tudo aqui, ó. A espinha dele. Pescoço. Ó, aqui ele tá ligado ao pescoço, né? Eu acho que esse osso aqui ele tem que estar ligado não na cabeça. Ó, Edit Mode, né? Alt P, Clear Parent. E aí esse é filho desse aqui, ó. Command P, Keep Offset. Então confere aí que eu fiz a ligação na última aula lá meio correndo, depois eu vi que estava meio errado algumas coisas. Então aqui legal a cabeça, o maxilar e
Os bones do cabelo estão certo. Legal, a mãozinha dele e os dedinhos. Ok, então esse lado está certo e vamos só ver o outro lado aqui. O RZ. Quando você for girar os ossos assim, lembra de deixar sempre aqui ó, em local, sempre em individual origins, né, para rotacionar cada bone no seu próprio eixo, né? Legal, então eu acho que tá todo mundo. Primeiro, bom, primeiro que a gente conferiu os links, conferiu os nomes, tá? Existe uma etapa aqui que é essencial agora, tá, pessoal? Deixa eu até esconder esses ossos aqui. Você tá vendo que a roupinha dele, ó, o casaco, o pivô tá aqui, a camiseta, o pivô tá aqui, o corpo, o pivô tá aqui, tá? Vamos adotar o zero do mundo como a referência, tá? Então, dá uma limpa aqui nessas geometrias. Então, vamos fazer assim, ó. Nos modificadores, ó, perceba que ele tem um modificador da armadura aqui, é porque eu estava mexendo no arquivo, eu já tinha aplicado o, o, o skin, né, o vertex weight no arquivo, então ele ficou o modificador. Vamos apagar o modificador. Eu vou pegar a geometria aqui, vou dar um Alt P, ó, Clear Parent, quebrei o parentesco, porque lembra que ele parenteia também com a armadura, né? E aí a roupa dele, mesma coisa, vou ver se não tem modificador, a camiseta também não. Eu gosto de fazer separado, porque se eu quiser chegar aqui e fazer uma fase lá só com a roupinha dele aqui, vai rolar, entendeu? Então é legal ter essas roupinhas separadas, cada uma numa geometria, você consegue esconder, né? E os acessórios também, né? Então, a primeira etapa é a gente zerar esse pivô de todo mundo e resetar as geometrias, as rotações. Então faz isso em todo mundo, ó. Botão direito, Set Origin. Não, Set Origin não, dá um Command A, dá aqui, ó. All Transform, Apply All Transform. Vai ver que o pivô já vai pular lá pro meio. Então faz com o corpo, com a roupa, ó, Shift R, ele repete a operação. Com a camiseta, Shift R, repetiu a operação, tá? Fez os três aqui. Legal. Então, não, acho que eu não vou colocar minha câmera, mas eu gostaria de dar uma olhada no chat aqui, só para ver se tem alguma pergunta, se alguém está... Só para verificar esse som também. Legal, legal. Tá rolando, não temos dúvidas, beleza. Vamos lá. Então, sem câmera, vamos lá. Então, o primeiro passo, ajustei todos os pivôs, ó, tá todo mundo zeradinho. Por que que tá todo mundo zerado, pessoal? Se a gente chegar aqui... Peraí que eu mudei aqui a seleção. Se a gente chegar aqui e tirar a roupa de lugar, ou isso aqui, ó, se você zerar a posição deles, ó, Alt G,
ele foi para o lugar certo, tá? Então meio que uma referência, o personagem, os acessórios. Na verdade depende do acessório, no caso da roupa, a roupa vai ter um skin, a gente vai zerar o pivô, todo mundo aqui. Então, e pega todo mundo também, dá um visual geometry to mesh. Lembra de não colapsar, por favor, a subdivisão, né, do personagem, senão ele vai ficar cheio de segmento, vai ser impraticável de trabalhar. Então você faz isso nos três, ó, Shift R, tá? Legal, então temos aqui o personagem, ele tá zeradinho, o pivô zeradinho, não tem nenhum modificador. Vem aqui na Object Data Properties, eu tinha adicionado o skin antes, ele fica aqui, você apaga ele aqui, ó, Delete All Groups, tá? Você dá um Delete All Groups, ele apaga todos os grupos de vértices, enfim. No caso aqui, pessoal, para adicionar o esqueleto no corpo é muito simples, ó. É pegar a armadura, Shift, pega o personagem, Command P, peraí que não foi, não é isso não, calma aí. É o contrário, perdão. Pega o personagem, pega a armadura em segundo, Command P, aí sim. No caso, né, eu tinha falado na última aula que eu usaria os vértices vazios, né, o empty groups, né, e aí faria na mão. Porém, eu fui aqui em off tentar fazer isso e esse personagem ele já tem uma quantidade considerável de polígono, tá, pessoal? Então, eu acho que vai ser não impraticável. Eu acho que se eu fizer na mão, eu vou quando eu fizer para valer a versão do personagem, eu vou fazer a partir dos vértices vazios, vou pegar vértice por vértice e vou ligar, tá? Se você quiser entender esse processo, porém isso vai para uma aula, vai ficar meio impraticável, porque eu vou demorar pelo menos uma horinha ali trabalhando os grupos dos vértices e tal. Se vocês quiserem pegar uma manha em ajustar o peso dos vértices, eu sugiro, vocês aí que são todos alunos do Aprenda a Programar, eu sugiro que vocês assistam esta aula aqui, ó, do Flappy Bird. Por quê? Porque o Flappy Bird é um personagemzinho low poly, tá? E eu faço o ajuste sistemático dos vértices nele. Na hora de fazer o skin, você tem aqui, ó, ajustando o peso dos vértices e eu ajusto sistematicamente todos os vértices desse personagem, tá? E ele tem bem pouquinho vértice, aí dá pra você entender, ó, em 20 minutinhos você entende a ideia principal aqui, tá? Eu acho que de cara pegar esse personagem nos vértices zerado vai ser meio estafante para vocês que estão começando, tá? Então vamos de novo aqui, ó. Pego a geometria, pego a armadura, Command P. Ao invés de usar os vértices vazios, eu vou usar então o Automatic Weights, tá? E aí eu vou ajustar só o que precisar, na verdade. Só para a gente ter um resultado dessa aula e não ficar aquele negócio sacal assim, mas depois eu vou fazer um ajuste mais fino, mas vou demorar algumas horas ali. Algumas horas não, vai. Com concentração em meia horinha você faz ali, não tem problema. É só para um vídeo, para uma aula, acho que vai ficar muito... não vai dar para aproveitar bem, né? Legal, então só de fazer isso, pessoal, o personagem já era. Eu consigo agora pegar aqui ele no pose, né? E aí eu seleciono aqui todo mundo, ó, rotaciono. Ó lá. Você vai ver que o personagem já está com o Vertex Weight ligado, né? Já está funcionando o peso, né? Então, se eu pegar aqui, ó, R, Z, eu rotaciono, né? Então, a gente já tem algumas deformações ali legais. Algumas vão ficar meio ruins, vão ficar erradas, a gente ajusta o tiver mais grosso por enquanto. E mais pra frente eu vou fazer um ajuste bem fininho ali, bem certinho, né? Legal, então o corpo dele já tem as influências, né? Vamos fazer a mesma coisa com a roupa. Então vou sair aqui Object Mode, pego aqui ó, a roupinha dele, a jaquetinha dele, né? O jaco e o bone depois, tá? A armadura, Command P, Automatic Weight e mesma coisa com camiseta, Command P,
Automatic Weight. Então agora se a gente dobrar ele aqui, no modo de pose, ó, lá foi a roupinha e o bracinho, né? Então várias coisas já estão funcionando bem aqui, tá? Algumas não, o moletom ele está entrando muitos vértices. Agora que eu me liguei que seria legal ter, né? Como ele vai ser um jogo terceira pessoa, eu acho que seria essencial ter uns bonezinhos aqui no cabelinho dele, né? Então eu acho que eu vou colocar isso agora. Não tem problema, eu poderia. Bom, vamos por agora, né? Melhor já fazer logo trabalho sujo. Shift D. Então é só um bonezinho só para dar um efeitinho na animação, né? Shift D e X, ó. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, F2 cabelo. Cabelo.L, botão direito, simetriza, ele já vai, vira o cabelo R, né? E lembrando que também ele tem que prender esses bones aqui, a gente tem que prender aqui, ó. Command P, Keep Offset. Legal? Então, o cabelinho dele, deixa eu ver, agora ficou uma dúvida, como eu adiciono ele depois, não, ele não está influenciando. Então acho que a melhor coisa é arrancar o skin e adicionar de novo, é menos cliques, né? Como a gente arranca ele? Eu venho aqui, Delete All Groups, apagou os vértices, vem no modificador, deleta o modificador Armature e só adiciona de novo. Command P, Automatic Weights, ok? Eu vou só dar um Save As, né? Só para sempre bom salvar. Até mais um aqui. Legal, então aqui você vai ver que provavelmente agora ele pegou. Olha lá, já pegou, influenciou alguns vértices, né? Eu acho que o mais crítico vai ficar aqui, ó, o maxilar. O cabelinho dele também, tá? Então eu vou fazer um ajuste só no que está bem grosso assim e vou depois partir para fazer alguns testes de animação. Porque é o seguinte, pessoal, eu nunca faço um personagem e deixa eu até aparecer aqui para fazer um suspense. Eu nunca faço um personagem, pessoal, e assim acaba o esqueleto e já começo a animar o personagem, principalmente para um game, né? Acaba o esqueleto, acaba o skin, faz um teste de animação primeiro, um teste bem tosco mesmo, só para você ver se está tudo funcionando, se a hierarquia está funcionando, se está exportando certinho, né? Porque aí dá tempo de você reparar. Não adianta você acabar o esqueleto e partir para as animações, começar a caprichar nas animações, porque lá na frente você pode descobrir que teve alguma falha, precisa de algum ajuste, alguma coisa maior, né? E aí dá tempo de voltar. Então tudo é meio que processo, né? Acabou de colocar o esqueleto,
parte para fazer alguns testes de animação. Agora não precisa ficar fazendo aquele ajuste do vértice perfeito, né? Porque às vezes você vai precisar colocar um borne a mais, tirar, colocar de novo o skin. Então, lembra disso, tá? E também depois dos grupos lá dá para você remover alguns bones, dá para trabalhar bastante coisa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou mudar no modo cinzinho aqui. E eu vou fazer algum ajuste em alguns bones, né, que eu sei que tá bem ruim. O do maxilar ele tá destruindo, né, o cabelinho. Então, enfim, como eu vou ajustar isso aqui, ó? Vem aqui no modo de edição do personagem, né? E eu vou esconder também. Fazer assim, ó, por enquanto eu vou deixar ele, não precisa mais do in front, não precisa mais do names, só para eu conseguir ver um pouco melhor aqui. E vou até esconder. Ok? Então, aqui, ó, o bico dele, liga aqui o Vertex Group Weight. O bico dele deveria estar preso na cabeça, né? Aqui, ó, cabeça. Eu já seleciono a cabeça, deixo aqui em 1, assign. Já grudei ele na cabeça, tá? Os olhos e o... aqui, ó. Isso aqui tudo também assign. É tudo 1 com o bone da cabeça selecionado, tá? Só que o que vai acontecer? Vocês viram que eu mexi o cabelo, ele mexeu um pouquinho da sobrancelha? Então a gente tem que remover. Seleciona a sobrancelha aqui, vai lá no bonezinho do cabelo, ó. No elo 3, 1, 0, assign, ó, limpei, tá? Então tem que ter meio que esse método. E o 2 não está influenciando. Porém a outra aqui está sendo influenciada pelo cabelo 3, que eu também vou dar 0, né? Então tem que limpar, tem que remover a influência. Senão ele fica influenciado 1 pela cabeça e meio também, ou outra fração, pelo cabelo, né? Outro que eu reparei que daria também algum problema seria esse aqui. Esse tem que estar preso no maxilar. 1, assign. Prende no maxilar. Porém, na cabeça tem que estar 0. Ok? Eu posso até esconder isso aqui. L, H, L. Mesma coisa com o dente. Ó. Na cabeça tem que ser 1. Prende o dente de cima na cabeça. E no maxilar, 0. É um pouco confuso isso aqui, né? Por isso que eu estou recomendando que vocês façam primeiro a outra versão do Felpulo, que tem bem menos polígono, né? Num personagem desse aqui você vai apanhar um pouquinho inicialmente. Eu apanho também diversas vezes, só por estar distraído, às vezes, né? Tá pensando em outra coisa, você chuta errado ali o valor, enfim. Então o dente de baixo ele tem que estar preso no maxilar, 1, já tá, né? Eu já estou vendo que ele está vermelho. E na cabeça ele tem que estar 0. Tá? Então, Alt H, aparece todo mundo, sai do modo de edição, pega o bone lá, entra no modo de pose, e aí você vai ver que não rolou. Vamos ver que eu fiz algo errado aqui. O maxilar ainda tá pegando alguns bones aqui. Então vamos lá. Maxilar, assign 0, beleza. E existe aqui alguns vértices também. Ixi, aqui... Não, acho que aqui tá bom. Acho que aqui... Aqui eu vou ter que dar um ajuste legal ali. Porque tá pegando muito vértice ali embaixo, né? Mas tudo bem. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Mas tá vendo que... a língua dele, né? Tá aparecendo aqui.
Até que tá legal, até que tá uma deformação razoável. E aí os cabelinhos, ó, vamos ver aqui. Ainda ficou um vértice aqui. Legal. Então, ali eu já dei uma limpada em algumas influências e eu acho que eu não vou perder muito tempo aqui não, porque é o que eu falei, tá, pessoal? Se eu for fazer, por exemplo, aqui no maxilar, tá vendo que tem todos os vértices aqui, eu precisaria ir um por um aqui nos vértices, limpando, dando os valores, isso aí é fora de cogitação. O que acontece é assim, quando você tem uma modelagem bem feita, então, se você faz um personagem, se ele tem a fluência da malha dele tá legal, você vai crescendo e diminuindo a seleção com grow shrink, né? Você vai perceber que se eu pego aqui um loop e eu vou dando command mais, né? Ó, vai crescendo ou diminuindo, você consegue ir crescendo a partir de um ponto aqui, né? Então o que teria que fazer era zerar todo o skin e aí eu cresceria a seleção aqui, daria um valor, diminuiria, daria um valor, diminuiria, que nem eu faço no outro personagem. Eu não vou fazer agora porque quero começar isso do zero e como eu falei para vocês, o mais importante é a gente testar a animação antes, tá? Então por enquanto eu vou deixar essa deformação aqui, ó, dessa maneira mesmo, não vou me preocupar, só para a gente fazer o teste da animação, tá? Nesse momento você pode já, ó, ele já está funcionando até que legal algumas coisas aqui, ó. Legal, então olha lá, então vamos fingir que ficou muito legal a influência até aqui. E vamos partir para o nosso teste de animação, tá? Eu vou até dar salvar isso aqui, dar um save as, salvar um a mais. Por quê? Porque também aqui eu quero mostrar algumas ferramentas de pose para vocês pegarem legal antes de começar a animar, tá? Vamos lá então. Então, ó, aí eu quero explicar mais uma coisa também, pessoal. Eu vou agora fazer um teste bem grotesco de animação, tá? Porque eu quero ver se ele está dobrando, se os links estão funcionando, se o IK está funcionando, né? E eu quero ver como isso daí vai se comportar lá na Unity. O principal é como vai estar no Unity, né? O resultado final é o Unity, né? Então assim, eu vou fazer agora grotescamente uma animação dele andando, tá? Mas vocês vão ver que adiante eu vou abordar algumas aulas de animação. É por isso que eu vou fazer em paralelo essas aulas de Unity e as de animação do personagem, porque eu quero mostrar alguns temas a mais aí para vocês, umas ideias a mais. Mas por enquanto eu vou fazer uma animação bem grotesca dele andando aqui, só para vocês pegarem algumas ferramentas de animação, tá? Mas ainda não é a aula de animação, é a aula de teste de animação, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou pegar os bones aqui no Pose Mode, tá? Essa pose, pessoal, quando você sai do Edit Mode, ele grava a última pose que você deixou, tá? Acabei de editar, ficou gravado. Aquela é a pose neutra do personagem, né? O Pose Mode é a forma de animar. Então, você pode pegar o personagem e fazer qualquer coisa com ele, ó. Se eu fizer isso aqui com ele, eu zero a pose dele depois, usando aqui, ó, Clear Transform, All, você voltou
ele para a postura original, tá legal? Então, qualquer pose você pode voltar através de algumas ferramentas aqui, remover a animação, né? Delete keyframes, clear keyframes, enfim. E eu vou fazer uma animação bem curtinha, ela vai começar no frame 0 e vai só até o frame 40, vai. Dá um home aqui. Vamos lá para o frame 0. No primeiro frame eu quero já pegar todo mundo e já dar um keyframe aqui, ó. Você vai dar um I, seleciona os bordes e dá um location e rotation, posição e rotação, tá? Se você ligar o Auto Key aqui, vamos de novo aqui, ó. Por que ele não... Tá, ele tem umas que às vezes ele não atualiza ali, né? Aí, agora foi. Então assim, e Location Rotation, ele setou um keyframe ali, né? Então vamos arrumar a pose dele. Alguém andando, ó, bem grotescamente, tá, pessoal? Seriam 5 poses, tá? Eu não consigo mostrar aqui, mas as 5 poses se resumem a 2 poses, na verdade, porque elas são espelhadas, tá? Então, basicamente, como são essas 5 poses, ó? Eu vou deixar ele de lado aqui e vou deixar até no modo cinzinha. Então vai ser no quadro 0, tá? Estou no 0 aqui. Eu ponho aqui o bracinho dele mais ou menos aqui. Vou fechar os dedos dele. RZ. Ok? E o outro braço. Se você quiser pegar essa pose aqui, você pode selecionar todo mundo. Botão direito, ó, Copy Pose. Botão direito, Paste X Flipped Pose. Ó, ele espelhou a pose para o outro lado. Isso é muito legal. E aí a gente só ajusta. Tá? Então, inverti os braços. E aí a perna, o que você faz? Você jogou um braço para frente, a perna oposta para frente. E a outra perna para trás. Né? E aí desce ele aqui. Parece que é importante ter o controle da bacia dele, tá? Ok, eu deveria caprichar um pouquinho mais. Mas assim, é tipo uma blocagem da pose, tá, pessoal? Legal, você fez uma pose bem aqui, também já quase que resolveu o trabalho, tá, galera? Porque vocês vão ver como que fica simples espelhar a animação, tá? Vou fazer até uma postura meio... Legal. Então, fiz ali a posezinha dele, né? Vamos pegar essa pose aqui, marcar um keyframe para todo mundo, aí, Location Rotation, tá? Você vai também copiar a postura, ó, Copy Pose.
Paste X Flipped Pose, inverti a postura dele, tá vendo? Ó? Vai no último frame, Paste Pose. Então com isso aqui você já criou um loop de animação, tá vendo? Precisa, na verdade, lembra que eu falei que era 5 poses, né? Percebe que assim, aqui ele tá andando, patinando, né? Então, quando esse pé que está na frente, ele vai indo para trás, a gente tem que ir pelo chão, né? Mas o que está lá atrás indo para frente, ele tem que subir. Então, por isso que é legal ter um IK aqui, ó. Sobe o pezinho dele, mexe aqui na bacia dele, ó, no quadril, posiciona. Eu sei que, vou falar a real pra vocês, galera, esse personagem ele tá muito exagerado, algumas proporções dele, tipo a mão e o pé. Então isso vai limitar um pouco a animação, né? Vai ter que dar estilo na animação, na verdade, fazer ele dar umas exageradas. Mas enfim, eu vou fazer aqui uma blocadinha dele. Então, subi ali o pé, aí ele foi pra frente. E aqui, essa pose, ela tem que ser o espelho dessa, né? Que teria que ser mais ou menos no 10 aqui. Vou pegar aqui o frame inteiro. Aí, Location Rotation. Posiciono ele aqui no 10. Só copio a pose e colo a pose na outra X-Flipped, né? Pois bem, já temos aí uma animação do Felpudo andando, tá? Animação expressa. Vocês viram que já está com várias falhas aqui no skin, né? Vamos ter que... Eu vou ter que dar um gás aqui, né? Ajustar esses vértices melhor. Mas o que eu quero até aqui, na verdade, também acho que ficou muito lenta essa animação. Aí também outra coisa que é legal, ó, peguei todo mundo aqui. Ó, vamos pegar todos os keyframes. S 0.5, metade do tempo, será? Gente, não, vamos deixar 30, vai? Um segundo. No final 30, né? Legal. Então, beleza. Então, temos aqui um loopzinho dele andando. Salvei isso daqui. O que eu quero com esse, o objetivo final aqui dessa parte da aula, né, que depois vai rolar um mega ajuste no skin, mas eu vou fazer em off, dependendo, capturo alguns pontos, explico alguma coisa para vocês, mas inicialmente é aquele trabalho sacal, igual tem no outro tutorial, que é pegar os vértices, diminuir a seleção, põe o valor, diminui a seleção, põe o valor. Enfim, isso daí eu vou fazer numa outra hora aqui, tá? Seria legal colocar uns efeitinhos também, né? Ó, esses bonezinhos aqui, eles merecem dar uma mexida, né? Então, mandou. Eu vou só chacoalhar eles meio que a nível de teste também, né? Ver se está tudo funcionando, vai sair nada do lugar, não vai dar bug, nada. Só o capuzinho dele também, vou dar uma chacoalhada. E esses bones da cauda. Ó, tá vendo? Tem um bones influenciando coisas nada a ver, né? Também eu não entendi. Eu tô achando que eu tô com duas geometrias aqui. Talvez eu não tenha apagado dessa versão a parte de dentro do capuz. Vamos ver como que eu editaria isso. Eu vi que ele estava reclamando no Unity, tinha um vértices. Vou fazer o seguinte aqui, ó.
verdade, eu acho que eu não vou apagar nada, não. O que está acontecendo é que, assim, essa geometria ela tem uma espessura, né? Então, eu acho que é melhor só dar uma relaxada nessa parte de dentro. Só para ficar um pouquinho mais grossa mesmo. Tá? Dá para dar esses ajustes ainda. Porque aí se eu distanciar um pouquinho esses vértices, né? Eles não vão interpenetrar tanto. Na verdade, eu acho que eu achei até um defeito aqui na minha malha. Quer ver? Não sei nem se vai dar para corrigir isso agora. Aqui você já tem alguns vértices abertos e tentar pegar tudo aqui, ó. Vamos ver se colando eles resolve. M por distância. Aqui eu acho que colou, porém eu vou ter que dar um ajuste. Legal. Então, pequena falha técnica aí no capuz do felpudo, mas é legal que vocês já percebem que, assim, até aqui a gente consegue ainda parar e corrigir, né, a modelagem e tal, e aí eu vou voltar pro skin. Ainda vai ter uma atropeladinha porque precisa distanciar, deixar ele mais gordinho ali, mas depois eu vou fazer isso com mais calma, né, não no meio da live. Mas legal, pelo menos ele tá chacoalhando aqui. Tem um bone ali muito louco. E também se eu ligar o backface culling aqui, pode ser que suma essa imperfeição, tá? Um pouquinho, ó. Não. Legal, aqui vai dar um trabalho fazer esse ajuste. Mas legal, pessoal. O que a gente tem aqui agora, então, é o nosso felpudo andando aqui com os ossos dele, né? A gente fez um pequeno teste de animação e percebendo que vai ter que dar um trabalhinho no skin ali ainda mais. Eu vou fazer isso em outro momento. Mas o que eu quero agora é mostrar para vocês como que isso aqui vai lá para o Unity, né? A gente vai começar a estudar o Unity hoje. Então eu já vou abrir ele aqui e mostrar para vocês. O que eu preciso fazer, pessoal, o Unity ele já interpreta o próprio arquivo do Blender, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, galera, quem não tem o Unity instalado é instalar o Unity Hub, tá? Aí você vai ter esse instaladorzinho aqui. Pelos installs você consegue baixar o Unity, né? E aqui eu tenho meus projetos. Esse aqui eu vou até remover ele daqui. Não quero usar ele aqui, não quero confundir. E eu vou criar um novo projeto.
Vai demorar uns minutinhos aí, peço uma paciência. E esse projeto vai ser jogo do Felpudo 3D, tá? E ele vai salvar. Ai, falou já existe. Então, jogo por Felpudo Adventure 3D, tá? É o nome do meu projeto. Ele vai salvar aqui no desktop. Então dá um create que você vai ver que lá no desktop ele está criando uma pasta agora, o Unity, né? O Felpudo Adventure 3D. E aqui dentro toda uma estrutura de pasta que é o projeto do Unity, tá legal? Inclusive a pasta Assets, que é onde vai ficar nossos modelos, scripts, enfim. Vamos esperar ele criar aqui 2 minutinhos, enquanto isso eu vou até dar uma olhada no chat. Vamos ver aqui se tiver alguma dúvida. Obrigado aí, Dalton, pela participação. Obrigado aí, Dalton. Legal. E o Unity está carregando lá. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês verem. Então, ele vai demorar uns minutos ainda até criar toda a estrutura de pasta. Isso aí, esse projeto do Unity, pessoal, enquanto isso vamos conversar, vamos falar da Unity. A Unity, galera, o que ela é? Ela é uma ferramenta, ela é um editor que serve para criar jogos e aplicações gráficas, principalmente, para praticamente qualquer dispositivo. Então, você faz um projeto, um jogo 2D, um jogo 3D, e esse mesmo projeto, ou uma realidade aumentada, esse mesmo projeto você consegue publicar ele para diversas plataformas fazendo só alguns pequenos ajustes, tá? Você faz um jogo lá para o computador e aí você porta ele com boa facilidade para o mobile. Você troca lá o input do teclado, do mouse, pelo touch. Muitas funções até são iguais. Tipo, o clique do mouse é igual ao touch do Android, entendeu? Ou do iOS, por exemplo. Então, o Unity ele permite que você desenvolva uma aplicação e essa aplicação funciona em diversas plataformas. O Unity também ele é uma poderosa ferramenta de 3D, tá? Ele permite você fazer muita coisa com 3D a nível de programar interatividade. Muitas pessoas me perguntam, por que eu uso o Blender e o Unity? Por que eu uso os dois? Não dá para usar só um? O Blender não faz jogo também? Até faz, até tem uma engine de jogo lá, não sei como está hoje, mas não é o Unity, tá? O que eu sempre costumo dizer é o seguinte, o Blender ele é para você gerar o gráfico, gerar o modelo, gerar a animação. O Unity é a interatividade. Então, no Blender é o visual, tá? No Unity é a parte da interação, a parte do funcionamento da coisa, tá legal? Então, não vai dar para usar um só, até dá para modelar algumas coisas no Unity, até tem ferramentas de modelagem, modelar um cenário, mas se fazer um personagem que a gente fez aqui no Blender não vai dar, tá? Até tem editores de personagens pronto, o Unity tem muita coisa pronta, tá galera? Mas se você quer fazer o seu mesmo, entenda Blender e Unity, tá? Vamos lá, abriu aqui então o meu projeto, deixa eu mostrar minha tela novamente para vocês, só mais uns minutinhos a gente finaliza aqui, tá pessoal? Então, ó, eu não vou dar uma aula de Unity aqui agora, porque hoje à noite, 8 da noite, lembrando que tem primeira aula da maratona de Unity, 10 aulas seguidas, vamos aprender o Unity em 10 dias, tá? Então, quem não sabe nada de Unity, assiste hoje à noite essa maratona de aula, de hoje até o fim do mês, vai ter uma aula por dia, 10 dias de aula, tá? Então, assistam essas aulas que vocês vão entender os primeiros passos do Unity. A única coisa que eu quero no Unity, na verdade, é trazer a minha animação e ver se está funcionando, se aquele esqueleto lá deu certo, né? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é ir lá na minha pastinha do personagem,
que eu creio que seja essa. Vamos ver o personagem do arquivo, ó. Ó, passo 8, felpudo rig bones. Então, passo 8, felpudo rig bones, ponto .blend, é esse arquivo. Eu vou pegar só o arquivo do felpudo e a textura dele, ó, a textura e o brilho, né, a cor e o brilho. Copiar, Ctrl C, e aí eu vou lá no desktop, lá na pastinha Felpudo Adventure 3D, lá na pastinha Assets, que por sinal é a mesma pastinha que está aparecendo aqui, ó, Assets. Isso aqui é a mesma estrutura de pasta que eu tenho no meu Explorer aqui, né? Aqui eu só vou dar um Ctrl V e vou colar o arquivo do Blender e as texturas dele, só para elas aparecerem lá, ficar bonitinho. E quando eu vier aqui no Unity agora, esse é o mesmo diretório, então ele já vai atualizar, tá vendo? Ó, ele já está falando aqui que tem algumas intersecções de polígonos, tá? Eu ainda vou dar uma olhada nisso aqui, porque agora que eu vi lá o lance do capuz, né? Então eu vou dar um clear aqui, não tem problema. Quando é warning, quando é o amarelinho, ele só avisa, mas funciona. É bom não deixar muito, é bom você ir eliminando esses erros e sempre dá para eliminar, sempre dá para ir atrás. Ali naquela geometria eu preciso dar uma boa olhada ali para ver se não tem vértice solto, vértice duplicado, edge solta. O Blender ele faz umas coisas meio malucas ali na modelagem que pode ser que dê um erro aqui no Unity, mas ele ignora a maioria. A maioria é só warning, não vai dar problema. Fora que o Unity depois ainda converte essa geometria, enfim. O nosso modelo então, ele está aqui, ele foi carregado, o modelo e as texturas. Se você seleciona ele aqui, você já tem ele no inspetor, né? Inspetor você consegue ver o modelo aqui, de todos os lados, você consegue dar o play. Olha lá a nossa animação rolando. Tá aqui a animação, tá? Então, eu já sei que do jeito que eu fiz ali, o skin, os bones, o IK, né? Tudo aquilo ali tá funcionando até aqui. Então, eu sei que eu vou ter que arrumar também essas falhas aqui, né? Do skin, né? Mas legal, ali é trabalhoso, mas dá pra fazer. Então eu vou arrumar o skin e depois eu vou animar ele direitinho, né? Aqui tá bem... A animação não está nem um pouco caprichada, né? Mas a gente vai fazer isso daí logo mais, né? Aí só uma primeira dica aí. Aqui é só uma visualização da animação, tá? Tipo, você tá vendo... A animação não tá nem dentro do projeto, né? Se quiser jogar o modelinho aqui na cena, ó, arrasta ele aqui na cena. Eu vou só pegar essa luz aqui, vou duplicar ela, ó, Command D. Vou rotacionar para cá. Vou pôr aqui um chãozinho também, ó. E a câmera, ó. A câmera ela tá aqui. Vamos passar para cá. Rotacionar. Z 180. Não, Z não. Y 180. E só posicionar a câmera para eu ver o personagem, né? Ok, deixar ela até um pouquinho de lado aqui. Ok, se você quiser mudar a cor de fundo também, eu vou tirar aqui, ó, Solid Color, seleciona a câmera, né? Vou deixar um azulzinho aqui mais cartãozinho, tá? Legal, se eu der o play aqui, ó, você vai ver que também ele ficou parado, ele não viu a animação, né? Eu preciso para ver, para enxergar as animações desse modelo, eu preciso chegar aqui no objeto, no Assets, mudar o rig dele aqui, ó, vem aqui ó, em Rigging, genérico você muda para Legacy. Legacy é sempre que tem aquelas hierarquias, né, bones que nem a gente tem, aí você dá um Apply, e a partir de agora você pode vir aqui em Animation,
Aqui ele vai dar esse warning de novo, porque ele refez, né, algumas coisas no FBX. E aqui a gente tem, se você vier na aba Animation, você vai conseguir, deixa eu até não atrapalhar muito aqui, você vai conseguir ver a animação aqui, ó, Clips, tá vendo? E aí você tem que mudar aqui, ó, Wrap Mode, Loop. Na verdade, só de mudar para Legacy, você vai ver que se eu der o Play aqui, você mudou para Legacy, deu o Apply, ó, a animação ela toca, mas ela está em Default, né? A gente tem que mudar ela aqui, ó, Wrap Mode para Loop, aí ele fica tocando. Inclusive, ó, o Add Loop Frame, às vezes está dando aquele flickzinho no final da animação, você liga esse cara aqui, que ele adiciona um frame a mais no loop da animação. Tem que dar o Apply também, se você esquecer, ele vai até perguntar. Você dá o Apply aqui. E, bom, às vezes, vamos só mudar de novo aqui, ó, lance, não, loop, e dar o Apply. É bom dar antes de dar o Play, que às vezes não vai. Legal? Então, ó, então a animação dele está em loop, está funcionando, está dentro da Unity. Você viu que assim, né, o que faltou foi aquele refinamento final, tanto na animação quanto no skin, né? Se você ver aqui na aba Sim, pô, eu vi que o 2021 ele não está mudando a aba aqui, eu não sei porquê, mas tudo bem. Vamos... Nossa, você vem para a aba Game e não volta mais, meu. Eu acho que é um bugzinho do 2021, por isso que eu não gosto de usar beta, né? Ele está no beta ainda, mas ele vai aqui e não volta. Você tem que dar um layout aqui, ó, reset all layouts, aí ele volta, beleza. Então o personagem está aqui, está no Unity, vocês já entenderam o processo, é salvar o Blender. Como a gente usou poucos recursos do Blender, não é tudo que vem para cá, tá? A gente usou só o skin, os bones, o modelo, o VW, né? Então é meio limitado. Você pode ver que aquele olhinho procedural eu descartei, eu troquei pela textura, né? Aquele cheio de mapas que a gente fez. Então, o arquivo do Blender, mesmo se você souber o que funciona, o que não funciona, você já usa ele direto aqui no Unity. Ele já vai vir com as animações. Lembrando que quando você seleciona aqui o Asset, você vem na aba Animation, ó, você pode criar clipes de animação aqui. Lembra que eu falei? O nosso personagem ele vai ter a animação dele andando, correndo, pulando. Tudo a gente vai fazendo uma timeline só. No final vai ter um arquivo do Blender lá com 500 frames e cada trechinho, tem que anotar ali, né? De onde até onde vai cada animação, mas cada trechinho vai ser um clipe de animação que a gente vai ter do personagem e depois a gente vai usar métodos aqui do Unity, como o Animator, os scripts. Deixa eu deixar ele tocando aqui, ó, Maximize on Play. Você pode usar script, você pode usar o Animator, que é o fluxograma de animações, de comportamentos, né? Então tem várias maneiras de disparar. Isso daí tem o Character Controller, você pode fazer sem o Character Controller, também pode usar uma física, de repente, né? Então existem várias maneiras de controlar um player aqui no Unity, né? E eu vou mostrar algumas para vocês. E em paralelo, a partir de hoje à noite, a gente faz as aulas de Unity, começa do zerinho, lógica, primeiros passos C Sharp, no editor, nos scripts, e em paralelo eu vou ajustando os vértices do felpudo, fazendo as animações dele, que nem eu mostrei para vocês hoje, só que bem mais demorado, bem mais caprichada, né? E aí a gente vai construindo essa aplicação aí em conjunto, tá? Para vocês que são alunos do Apoia-se, vai estudando aí Blender, a partir de hoje Unity também, vai tentando levar as duas coisas, porque uma coisa complementa a outra, vocês viram aqui, né? E quem não é aluno do Apoia-se está vacilando, porque nós vamos criar um projeto muito legal aqui, vai ser muito bacana, e são só 50 alunos que eu vou permitir que entre, tá, nesse grupo, porque eu quero dar atenção para
cada um de vocês, quero tentar ajudar vocês no máximo que der, nas dúvidas, né? Então, se você ainda não é aluno do Aprenda a Programar, do Apoia-se, venha aí estudar comigo, tá? Que nós vamos criar esse projeto que está apenas começando, que é um jogo de aventura em 3D. Nós vamos criar ele ao longo do ano para estudar modelagem, animação, programação e ainda as ferramentas mais modernas de realidade aumentada, tá? Então o Felpudo vai virar até realidade virtual, realidade aumentada, tudo que a gente puder usar aí de recursos, de ferramentas, as mais modernas eu vou ensinar para vocês, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá pessoal? Se alguém tiver dúvidas pode me mandar aí no chat, nos comentários do vídeo, tá? Ou entre em contato comigo, redes sociais. E eu vou ficando por aqui, eu falei que essa aula seria longa, né? E não se preocupe que eu vou ainda ajustar aqueles vértices, aquele skin da roupa, do corpo, do personagem metodicamente. E depois eu faço um making off aqui para vocês, porque vai ser um processo bem longo também. Eu chuto aí que é de meia hora a 1 hora, ajustando o vérticezinho, testando. Tem alguns métodos, tá? Eu ensino para vocês, que é tipo pôr ele nas poses mais extremas, né? Já cria uma animação ali para você conseguir deslocar a timeline e ver a deformação, ajustar os pontos, mas basicamente tem que ajustar ponto por ponto. Se você não sabe nada desse assunto, é como eu falei, vai lá no Aprenda a Programar, vai lá no site e assiste a aula do Flappy Bird no Blender, que eu faço lá o passarinho com pouco polígono, bem low poly, e aí eu ajusto os vértices metodicamente, que nem eu vou fazer nesse modelo aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de todos. 8 horas da noite tem nossa primeira aula de Unity. E valeu, e vem estudar comigo aí, entra no Apoia-se, gasta 50 conto por mês, investe em você, na verdade você não está gastando, você está ganhando, na verdade, porque se você for ficar estudando por esse monte de tutorial aleatório que tem no YouTube aí, você não vai aprender nada, tá? Então vem aí que até o fim do ano eu te ensino a fazer um game inteiro em 3D, todo o processo, lógica, modelagem, e aí você vai ter um produto na mão, vai ter um know-how mesmo, além de participar do projeto com a gente aí, que cada um vai modelar um personagem, um objeto, vai dar uma ideia, vai programar alguma coisa, né? Só os alunos não aprendem a programar, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vou ficando por aqui. Em 2021, vem estudar comigo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.